Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que está assim em alta, que é a alteração que foi realizada esta semana, no dia 3, da Lei de Estrangeiros, que entrou em vigor no dia 4, a partir do dia 4, e que acabou com as manifestações de interesses. Vamos conversar sobre a CPLP vai ter, não vai ter, o que é que está sendo dito. Então, se você tem interesse em saber sobre isso, e eu vou trazer também a minha opinião, fique aqui comigo. Eu sou Gabriela Teles, eu sou advogada especialista em imigrações e empresas aqui em Portugal. E hoje nós vamos tratar especificamente do Decreto-Lei 37A de 2024, do dia 3 de junho, que alterou a Lei de Estrangeiros e Fronteiras, retirando a possibilidade de serem feitas novas manifestações de interesse. E isso, claro, causou um grande bafafá. E aí eu vou aqui contar pra vocês, na verdade, a minha opinião e o que é que efetivamente aconteceu e o que vai acontecer e o que é que vai ou não vai acontecer, porque muita coisa tem sido dita. Tem sido dito, inclusive, que quem é brasileiro pode continuar a vir para Portugal, porque ainda consegue ter autorização de residência. Vou explicar tudo isso pra vocês, até porque tem muita coisa que ainda não foi concretizada. Foi eleito um novo partido, né, um novo governo aqui em Portugal. E isso suscitou muitas mudanças, muitas propostas de mudanças agora esse ano, 2024. E uma delas, muito grande, uma grande, inclusive, bandeira eleitoral, foi com relação à legalização desses estrangeiros que estão irregulares aqui. A gente tem um contingente muito grande de estrangeiros que não têm ainda autorização de residência, que estão esperando serem regularizados, seja por manifestação de interesse, reagrupamento familiar, entre outros vários tipos de visto. Nós temos também uma agência nova para imigrações, que é a AIMA, que estreou, no final do ano passado, 2023, e que tem pouco tempo de vida ainda e ainda não conseguiu efetivamente concretizar todas as mudanças a que se propôs. Lembrando que muita coisa já foi feita, ou seja, eles já trouxeram bastante inovação, vamos dizer assim, novas tecnologias, novos portais. Algumas coisas funcionaram, algumas coisas ainda estão bastante aquém do esperado, mas também precisamos de tempo, né, para poder ver as coisas realmente acontecerem. Mas voltando aqui à situação geral. Então a gente tem esse novo governo que trouxe essas propostas e que trouxe uma nova agenda para a imigração em Portugal. E dentro dessa agenda tem muitas medidas, medidas como melhor integração dos estrangeiros, medidas como, por exemplo, a extinção da manifestação de interesse, uma outra medida que muita controvérsia, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, que é com relação a os cidadãos PALOP, né, dos PALOP, ou seja, o CPLP, né, os cidadãos dos países de língua portuguesa, eles têm uma preferência, digamos assim, porque, de fato, manteve-se a possibilidade da autorização de residência para esses CPLP, não foi extinto. Isso gerou, claro, isso gera discussões sobre, então nós temos estrangeiros que são mais favorecidos do que outros. Então, há muita gente que fala assim, é justo por motivos culturais, por motivos históricos, por motivos de afinidade mesmo, de acordos que existem entre os países. Então, mas tem gente que fala, não, então se é pra ser assim, é melhor que não seja pra ninguém ou que seja pra todo mundo. Enfim, discussões à parte, o fato é que muitas medidas foram colocadas, assim, inúmeras, para lá de 40 propostas, vamos dizer assim. Mas efetivamente o que foi posto em lei, que nós já temos concretizado hoje, é o fim das manifestações de interesse. O restante precisa de tempo, precisa de dinheiro, fala verba aplicada, investida e trabalho no tempo para que as coisas efetivamente aconteçam, como, por exemplo, melhor integração desses estrangeiros, ou, por exemplo, mais funcionários na AIMA, formação para esses funcionários, mais plataformas digitais que vão melhor atender essas pessoas. Então tem muitas coisas previstas, mas elas precisam de tempo. E o que nós temos hoje, que efetivamente já aconteceu, é o fim das manifestações de interesse. As manifestações de interesse que já foram feitas estão salvaguardadas por um motivo quase que óbvio, segurança jurídica. Então eles não iriam simplesmente acabar com tudo assim de uma vez. Então isso não aconteceu e nem poderia acontecer, mas pronto, não aconteceu, que é o que interessa. Então não há mais a possibilidade de serem feitas novas manifestações de interesse. Quem fez, quem não fez, acabou. E o governo mudou tudo, isso é muito ruim.
vamos aqui falar umas coisas importantes. Em 2017, que foram criadas as manifestações de interesse. Essas manifestações de interesse, elas vieram para regularizar um contingente de estrangeiros que havia aqui em Portugal, não regularizados, porque não tinham vindo com visto. Ou seja, foi feito para ser uma exceção. Então, a manifestação de interesse ela é uma exceção à regra, e essa exceção foi para salvar uma situação que existia. Entretanto, essa exceção virou regra e as pessoas começaram a efetivamente vir para Portugal já para fazer manifestação de interesse. Então, as pessoas já não pediam visto. Muita gente já vinha sem visto a partida, e isso gerou esse novo contingente gigantesco, nunca antes visto aqui em Portugal, de pessoas indocumentadas, não regularizadas, o que não é nada bom nem para essas pessoas, nem para a sociedade, ou seja, para a economia, e não só a economia, mesmo sociedade, direitos humanos. São pessoas que se sujeitam a situações que quem tem documento não se sujeita, como, por exemplo, trabalhar com contratos muito frágeis, que não concedem todos os direitos, trabalhar em situações precárias. Então, não é bom para ninguém e não é bom para a sociedade também. Então, várias situações complicadas que foram acarretadas por essa situação descontrolada, não é? Que a culpa não é do estrangeiro, efetivamente. A responsabilidade é do Estado, que não conseguiu suportar e dar resposta a essa demanda. E eu já vou dar minha opinião. Acho bem. Vamos fechar aqui, vamos nos organizar, vamos resolver essa situação das pessoas que estão aqui agora. E agora, quem quer vir pra cá, venha com visto. E não tem nada de errado, porque vir com visto é bom, é mais rápido, o processo anda melhor. Lembrando que quando as pessoas falam, isso é muito importante, gente, as pessoas falam assim, tem só o contrato de trabalho. O visto de procura de trabalho, ele não foi extinto. O visto de procura de trabalho, ele continua existindo. Quando é dito nos mídias que agora só com contrato de trabalho para entrar aqui em Portugal, não é bem assim. Até porque o visto de procura de trabalho, você pede o visto, você ainda não tem um trabalho em Portugal para você entrar aqui em Portugal e aqui você conseguir um trabalho e aí então você se regularizar. Então esse visto de procura de trabalho, que não é um visto de residência inicialmente, mas ele lhe permite ter uma residência aqui em Portugal, ele continua existindo e é sim o melhor meio para você vir para cá para procurar um trabalho. Desde quando foi criado o visto de procura de trabalho, que a gente já indicava isso para as pessoas, aqui nos vídeos, no YouTube, nas próprias reuniões de consulta dos próprios clientes, de que viessem com visto de procura de trabalho. Manifestação de interesse demora muito tempo, não valia a pena. E agora nem tem mais essa possibilidade, nem para quem queira. Então, assim, vamos deixar isso aqui claro, de que Portugal não fechou as portas, as pessoas podem continuar a vir, até porque tem um visto de procura de trabalho, certo? Tem os vistos de residência para quem é trabalhador, então quem já vem com um contrato de trabalho, já tem um contrato de trabalho, ou um contrato de promessa de contrato de trabalho. Então tem muitas possibilidades ainda. Para quem já vinha organizado, não mudou nada. E para quem estava querendo vir desorganizado, aí sim, é um empurrão bom, é um bom incentivo para que se organize antes de vir. Aí uma outra coisa que tem sido dita, os brasileiros podem continuar a vir para Portugal sem visto e aqui se regularizar. Sim, por causa do CPLP. Entretanto, se a pessoa ela vem para cá para trabalhar, pede um visto de procura de trabalho. Se a pessoa vem para cá para residir porque tem seus rendimentos próprios, já venha com o D7. Por que eu tô dizendo isso? O CPLP ele não foi extinto, ele continua existindo. Dentro da agenda para migrações que foi publicizada, existe essa possibilidade ainda e eles dizem que vão melhorar as condições para esse CPLP, mas ainda não há em concreto, isso ainda não foi concretizado. O que eu diria é, hoje, quem me pergunta hoje, eu diria, venha já com visto, venha já organizado, se você quer residir aqui em Portugal. Se não é o caso, se você não sabe ainda, quer vir experimentar, venha, claro, como turista. E aqui, se for possível, se regularizar aqui, como já era possível antes, através de outros tipos de autorização de residência que dão de trabalho, ótimo. Então, tudo bem. Mas venha com algum planejamento nesse sentido. Até porque o visto de CPLP, ele também exige muitas coisas para você entrar. Então, exige que você tenha, muitas vezes, trabalho, que você tenha comprovantes de subsistência. Então, assim, o cerco ficou mais fechado? Ficou.
mas isso, na minha opinião, profissional inclusive, não vai ser ruim de uma forma geral, tanto para a sociedade quanto para os indivíduos que vêm, quanto para o próprio Estado, quanto, enfim, para os estrangeiros. Então, a perspectiva é que a gente tenha mais segurança jurídica, inclusive com relação ao tempo de regularização, porque antes a gente não sabia quanto tempo ia durar uma manifestação de interesse, a gente não tinha nenhum tipo de previsibilidade, o que é muito ruim, tanto para nós profissionais, quanto para quem vem, né, para os imigrantes que ficam nessa situação de limbo total. Vamos esperar, é claro, a gente precisa de tempo para ver como as coisas vão funcionar e se efetivamente teremos boas respostas, se essa agenda, que essa proposta, né, se essa agenda para migrações, com tantas propostas inovadoras, propostas inovadoras porque não eram feitas, não que sejam grandes ideias que muita gente já tinha, que a gente já queria, que a gente já esperava, mas que finalmente foram postas e que podem vir a melhorar a situação geral para todos. Mas isso só o tempo dirá, porque pode também não ser nada disso, né? Então temos que aguardar, ficar atentos, tá? Mas para agora, o fato é, não há mais manifestação de interesse, ainda assim a possibilidade de visto de procura de trabalho, visto para CPLP, cidadão CPLP, e muitas outras possibilidades de regularização que já tínhamos antes, tá bom? Então, espero que esse vídeo tenha esclarecido as ideias de vocês. Ficou um bocadinho longo, mas é porque a gente também precisa explicar, né, a situação geral, trazer um bocadinho de história aqui pra vocês, história da própria manifestação de interesse, quando surgiu, por que surgiu, para vocês entenderem efetivamente o porquê dessas medidas não serem, na minha opinião, tão ruins. E aí, claro, vocês podem aqui comentar também se vocês concordam, se vocês não concordam, porque de fato é muito controverso. Comentem aqui e vamos conversar sobre isso, tá bem? Até o próximo vídeo.